Bom dia! Voltamos, desgraça! Como eu tava com saudade de fazer review minha boca. Sabe, falar mal de anime, fazer vocês perder o jogo, transformar um vídeo inteiro em apresentação de slide pro YouTube não dar claim, esse tipo de coisa. E hoje, estamos aqui reunidos pra falar de um anime que não é prequel e nem parente de Durarara, mas tem um nome parecido no melhor estilo irmão com mais de 3 gêmeos. Dororo! Eu não assisti esse anime, mas meu sentido aranha diz que essa daqui é a melhor garota. Tá bom, Dorororororo. Antes de mais nada, muito obrigado pra todo mundo que falou pra eu assistir esse anime e fazer a review. Eu adorei o anime, e já adianto aqui, Dororo é excelente, mas não sai do vídeo, por favor. Eu preciso de tempo de visualização porque eu acho que o YouTube ferrou meu alcance. Obrigado. Eu estou aqui em voz e apresentação de slide para te explicar por que esse anime do estúdio de Zombieland Saga e da mesma roteirista de adaptação de JoJo é do Balacobaco. Mano do céu, faz 3 anos que acabou Durarara. Logo de cara, é importante começar dizendo: Dororo é uma homenagem aos 50 anos do anime e 51 do mangá escrito por Osamu Tezuka, um cara que é humildemente conhecido como o pai do mangá. Sabe Astro Boy? Ele que fez. E a adaptação aqui foi feita no sentido mais literal possível do termo. A MAPPA mudou e implementou muita coisa, e eu arrisco dizer que foi tudo pra melhor. É uma adaptação que não tem um light que berra ou uma rainha que fica louca do nada, já é um ótimo começo. Mas eu falo mais disso depois. Agora vamos falar da história e de como eu sinto falta dela. Deixa ela lutar, gente, não precisa de ninguém no trono. Dororo é um anime de ação/aventura que se passa no cenário muito bem representado do Japão feudal, mais especificamente no período Sengoku, que era basicamente um Battle Royale entre os senhores feudais pra ver quem mandava mais que quem. E o resultado óbvio de um cada um por si dessa escala é que deu ruim. O Japão tá devastado pela guerra e os lords ricos, que não eram pobres e não morreram de doença, fome, peste os matando na guerra, tá passando uns perrengues. E esse é o caso aqui. Nas terras de um senhor feudal chamado Daigo Kagemitsu, a situação tá mais feia que a da carreira do Pro Jared. As plantações de arroz não viram, tem deslizamento de terra, tem gente preocupada com a guerra, tem gente morrendo de fome, tá uma desgraceira. Nisso ele decide abandonar o budismo, que é a religião dele, e num ato mais preocupado com a riqueza dele do que com o povo, ele faz uma barganha com 48 demônios. Em troca de prosperidade para a terra dele, o Daigo oferece qualquer coisa que ele tenha e os demônios possam querer. Os bichos ruins na bobo aceitam a oferta e mandam um puta raio na casa do Daigo para selar o acordo. O que os Sete Peles decidiram pegar? O primeiro filho do Daigo, o herdeiro dele, que estava nascendo na casa naquele exato momento. Mas por intervenção divina, os demônios não conseguem matar o bebê, só que eles pegam quase tudo dele. A criança nasce, mas ela tá com uma carinha um pouco mais feia que a de joelho. A criança nasce sem peles, sem braços, sem olhos, ouvidos, boca e... Ai, que horror. Não, desculpa. Mas ele também não tem nenhum membro e nenhum dos sentidos. Ele não escuta, ele não vê. E na hora que o Daigo olha pra ele, ele percebe que a criança foi o sacrifício pela prosperidade. Então o Daigo manda matar o bebê. Só que a Ama fica com dó e ao invés de matar, joga ele num barco e ele vai embora. E logo depois ele é encontrado pela avó da Winry. Quer dizer, um cara que chama Jukai. Mas no mesmo espírito da senhora Nan, o Jukai sabe fazer prótese e decide fazer um corpo inteiro de prótese pro garoto, que mais tarde ele dá o nome de Hyakimaru. Ele cria o Hyakimaru e ensina ele a lutar pra se defender, porque quando o Hyakimaru era criança, muitas vezes vinham demônios atacar ele, pra obviamente acabar o serviço de anos atrás. A terra do Daigo tá lá prosperando, mas o Hyakimaru continua vivo. Claro, o Jukai não sabe de nada disso, mas ele percebe que, às vezes, quando o Hyakimaru matava algum demônio, ele ganhava uma parte do corpo. O Jukai entende a situação, ele monta 2 braços, que são bainhas de katana, pro Hyakimaru, vira pra ele e fala: vai, meu filho, roda o Japão, mata esses demônios e pega o seu corpo de volta.
Essa sinopse é legal, mas não é muito original. Só que aí você considera que essa história é de 1968. Ou seja, ela certamente influenciou muita coisa que lançou de lá pra cá. Enfim, o Hyakimaru parte na sua jogatina de Cerquilho Shadows Die Twice e numa das caçadas de demônio, ele encontra um garoto e acaba salvando ele. Um moleque chama Dororo. O Hyakimaru salva ele e o Dororo decide andar com ele porque ele percebe que o Hyakimaru não consegue fazer nada sozinho além de matar bicho. Ah, um detalhe importante, o Hyakimaru é surdo, mudo e cego, mas ele consegue enxergar a alma das coisas e diferenciar elas pela cor. Pessoas boas são almas brancas, os demônios são almas vermelhas. A mentalidade do Hyakimaru é bem simples, se ele vê uma alma vermelha, ele desce a espadada. Não falha nunca. Pro Hyakimaru, o Dororo é como uma alminha branca saltitante que passou a fazer companhia pra ele. Os dois têm uma dinâmica tipo Kenai e Koda, com uma diferença que o Kenai é menos babaca e o Koda é suportável. Sério, eu não consigo ver irmão urso até hoje sem ficar irritado com o Koda. O pé na estrada, eu vou... Vai encher o saco de outro, porra. Mas a história segue daí, com os dois rodando o Japão, indo de vila em vila pro Hyakimaru achar demônio, matar ele e recuperar as partes do corpo dele. A trama se desenvolve por um modelo de história do dia, que geralmente começa com os dois chegando numa vila e conhecendo alguém lá, e termina com eles resolvendo a treta, matando o demônio, ocasionalmente o Hyakimaru ganhando uma parte do corpo e seguindo viagem. É um modelo de trama tipo a série do Hulk dos anos 80. Ninguém vai entender esse exemplo. É tipo carga pesada. É um modelo que trava um pouco o progresso da história, por precisar introduzir gente e contexto novo a cada episódio. Mas, quando bem feito, é um modelo que faz maravilhas pro desenvolvimento de personagem dos personagens em foco. O que felizmente é o caso aqui. Além da progressão natural do Hyakimaru recuperando as partes do corpo, você percebe nitidamente o desenvolvimento emocional dele e do Dororo. A interação dos dois com os personagens que eles encontram sempre adiciona algo pra visão de mundo dos protagonistas, porque naturalmente, pessoas diferentes têm perspectivas diferentes sobre a guerra. Um órfão não vai ter a mesma visão que um samurai que tá tentando crescer na vida, por exemplo. O mesmo vale pra intervenção dos dois nas vilas que eles passam pra matar demônio, porque enquanto os bichos podem estar matando gente em um lugar, em outros eles podem ter feito um pacto com o povo pra dar prosperidade no mesmo estilo do que o Daigo fez. E isso afeta Dororo e Hyakimaru. Na minha opinião, as empacadas que a história dá podem ser facilmente relevadas quando você considera como o desenvolvimento dos dois é bom pelo tanto de experiência que eles passam. No fim, todos esses elementos da narrativa levam para um questionamento que é um ponto central do anime. Qual é o limite correto do sacrifício pelo bem maior? E pelo bem individual? É certo fazer algo como sacrificar 49 pessoas para salvar 51? Não é um questionamento novo de ser debatido em anime, mas é sempre legal ver um personagem sofrendo nesse tipo de situação. Eu amo você, e você é o meu maior objetivo nessa vida é ver o Guts de passar Dragon Slayer. E já que estamos falando de personagem que se dá mal, vamos falar dos que se dão mal em Dororo. De certo modo, todo mundo. Os personagens de Dororo são muito reais, orgânicos, no sentido de que eles transmitem bem como é a mentalidade de uma pessoa na guerra. Não tem muito a moralidade de certo ou errado. A guerra é um mundo de moralidade cinza e cinza. O Japão tá no contexto histórico de ser uma terra sem lei. Um caos tipo a hora do bexigão em festa de criança. E de maneira semelhante, tem muita gente disposta a fazer de tudo pra sobreviver ou satisfazer algum interesse próprio. Matar, roubar, cuspir na cara, lutar na guerra, atrair gente de confiança, fazer pacto com o demônio, no caso do Hyakimaru matar eles, esse tipo de coisa. Enfim, mesmo que você não se apegue a eles, você pelo menos entende a motivação dos personagens. Chega até o ponto de que você simpatiza com alguns vilões sem perceber, e isso é o melhor exemplo de uma boa caracterização.
Mas pra falar dos personagens específicos, hoje eu vou seguir a ordem inversa do que eu costumo falar. Eu vou começar pelos secundários, partir pros vilões e então eu falo dos protagonistas. Muitos dos personagens secundários são, por conta do modelo de história do dia, gente que só aparece uma vez. Mas eles cumprem o papel deles, que é adicionar para o desenvolvimento de Dororo e Hyakkimaru. Eles ajudam os dois a entender como a guerra tá afetando as pessoas e adicionam algo para a visão de mundo deles. E mesmo que não dê tempo de se apegar a eles, para mim a maioria é bem única e interessante. Ah é, e tem o Senhor Cego, que tem um banjo katana e a mesma capacidade de ver almas que o Hyakkimaru tem. Ele é um andarilho que tromba um monte com os dois no caminho e ajuda os protagonistas sempre que dá. O bem sabe lutar. Os vilões não são as pessoas que vivem nas vilas. É sério, essa é a origem do termo. Os vilões são os 48 demônios e o pai do Hyakkimaru. Os coisas ruins são todos individualizados. Cada um deles tem um nome e uma aparência diferente. E é muito legal porque as lutas também são diferentes. É tipo Shadow of the Colossus. Exceto nos dois colossos pequenos lá. Eu não quero lembrar deles. É importante notar que, como o Hyakkimaru conseguiu nascer, nem todos os demônios pegaram algo dele, mas a regra geral continua. Quando ele mata um, ele costuma recuperar uma parte do corpo, como cara, um braço, uma perna, ou algum sentido, como olfato, visão ou audição. O pai do Hyakkimaru, por sua vez, é mais um antagonista do que vilão. Sim, ele pactuou uma criança pelo puro interesse de continuar rico importante, mas ele sacrificou um pelo que acabou sendo bem maior, mas ele ainda é um babaca. E é importante notar que, meio que forçadamente, todo mundo beneficiado pelo pacto que o Daigo fez acaba virando um antagonista por tabela. Eu não vou dar spoiler, mas um dos meus personagens favoritos se enquadra nesse quesito. O conflito que ele e os outros trazem pra trama é lindo, porque se o Hyakkimaru pegar o corpo dele de volta, os demônios vão retirar a bênção que eles deram pra terra do Daigo. É justo o Hyakkimaru recuperar o corpo dele e devolver essas pessoas na miséria? Te faz pensar. Apesar de que eu acho que tá certo sim. Agora sim, bora falar dos protagonistas. O Dororo era filho do líder de um grupo de saqueadores de samurais, mas a guerra aconteceu e ele acabou órfão. Então ele passou a roubar pra sobreviver, mas é aquele tipo de personagem, a criança que é malandra e mão leve, mas tem um coração bom. Ele é honesto e por mais que não consiga lutar no mesmo nível do Hyakkimaru, ele sabe se virar. Ele ajuda o Aniki dele como pode, seja guiando ele, falando por ele, fazendo companhia, eles se dão bem. E o Hyakkimaru? Mano, eu não sei nem como falar dele. Ele é um protagonista fantástico. O Hyakkimaru começa a história como uma pessoa que não tem literalmente nada. Como os demônios roubaram boa parte do corpo e os sentidos dele, ele é uma criança vazia que nunca pôde experimentar nada. Mas conforme ele vai recuperando o corpo, interagindo com a alminha saltitante chamada Dororo e os outros personagens, ele desenvolve uma personalidade, um pensamento próprio. Por não conhecer muito as limitações humanas, o Hyakkimaru luta horrores, mas ele é como um bebê. A melhor descrição para o personagem dele é trabalho em progresso. No meu ver, a coisa mais interessante do anime é acompanhar como a sociedade devastada pela guerra e a caça aos demônios afeta, como ela molda o Hyakkimaru. Isso é inclusive um ponto-chave na trama. Será que por matar constantemente, o Hyakkimaru corre o risco de perder a humanidade que ele tanto luta para recuperar? Vocês podem perceber que para entender Dororo você tem que ter um QI elevado, é tipo aquele anime lá, o Neo Genesis Evangelion. E enfim, hora da parte mais importante dessa review para mim, a adaptação. Em Dororo, a adaptação é caprichada em todos os sentidos possíveis. O motivo para isso é, que nem eu falei, o anime ser uma homenagem aos 50 anos da obra original. Ela não é tanto uma adaptação, na verdade tá mais pra reinvenção da obra.
história, temática, personagens, enredo, design e lutas. O estúdio teve a liberdade de mexer em tudo isso e você percebe que foram coisas mudadas com todo respeito. As mudanças e adições que ela executou fazem sentido e por isso são boas. Como muita mídia antiga, Dororo não envelheceu bem, mas com essas mudanças a Mappa reviveu, ela trouxe Dororo pra era moderna. Pra dar exemplo de algumas mudanças, sabe o tom sério que Dororo tem? É coisa do anime de 2019. Hyakimaru recuperando gradualmente os sentidos, como fala e audição, coisa do anime de 2019. O questionamento sobre a carnificina transformar ele em alguém tão ruim quanto os demônios, coisa do anime de 2019. Tratar de questões sociais complicadas de uma maneira respeitosa, coisa do anime de 2019. Um pouco de spoiler, mas pra vocês terem noção, o episódio 7, que é um dos meus favoritos, por ser onde começa o questionamento sobre as ações do Hyakimaru serem justificadas ou não, é uma história inventada pro anime. É filler! Me fala quantos animes você conhece com filler bom? Eu vou esperar sentado aqui. E eu vou perder toda a fé em quem falar Bleach! Eu dormi assistindo o primeiro filler daquilo. Além desses elementos da trama, os outros fatores que compõem uma adaptação também têm o seu mérito. A trilha sonora é sensacional, com músicas tematizadas, obviamente, para o Japão feudal. As músicas para cenas de diálogo são calmas, relaxantes, enquanto as cenas de luta tem música fodida digna de jogo da From Software. Na parte de opening ending, eu amo a primeira opening, que é do mesmo povo que fez a ending da primeira temporada de Tokyo Ghoul He, argumentavelmente a melhor coisa do anime. A segunda opening eu não me apeguei tanto, mas é Asian Kung Fu Generation. As duas endings também são legalzinhas. A animação de Dororo é, como eu posso dizer, ela é bonita, mas não de uma maneira que salta aos olhos, tipo Violet Evergarden. É uma beleza agradável de se olhar porque tem personalidade. Eu não sei se isso faz sentido. A animação é fluida, o traço tem personalidade e combina bem com o tom sério que a Mappa deu pra obra. Tá, a animação do episódio 15 é horrorosa, mas eu vou fazer aquele negócio lá, o passa-pano. Se tem algum CG eu não percebi, porque eu tava ocupado demais me divertindo enquanto assistia e fazendo uau! O fundo do cenário são em aquarela, que é um recurso muito bonito, mas não tão utilizado hoje em dia pela falta de tempo dos estúdios. Tudo na parte visual da animação grita Japão feudal e, na minha opinião, contextualiza muito bem o anime. Quando você tá assistindo Dororo, parece que você tá vendo um filme histórico bem feito sobre o período. Como um todo, a adaptação de Dororo tem um valor artístico que você não costuma ver em 2019 e é isso. Hora de pegar tudo que eu falei e tentar ver qual a cor da alma desse anime. Dororo é simplesmente espetacular! É uma obra de arte, uma animação feita com um esmero e qualidade incomuns para algo de lançamento semanal. Esse anime é um dos raros casos nos quais, se você comparar o remake, remaster ou a versão mais recente de algo com a versão original, a versão mais recente é inquestionavelmente melhor, porque mesmo sendo uma obra do grande Osamu Tezuka, Dororo certamente não é a melhor coisa que ele escreveu. Ainda assim, a Mappa resgatou esse patinho feio dos anos 60 e deu uma segunda primeira chance pra ele. E aqui tá ele já sendo um forte candidato ao anime do ano. A história do anime é bem interessante por duas frentes. A sinopse clássica do Osamu Tezuka pode ser vista como a base pra muita coisa moderna, que vai desde Fullmetal Alchemist e Shadow of the Colossus até Sekiro. Enquanto o roteiro de 2019, com as adaptações feitas pela escritora Yasuko Kobayashi, deram um ar moderno e uma nova profundidade para a obra. O modelo de história do dia que a trama usa trava um pouco a progressão da história, mas em compensação, o desenvolvimento dos protagonistas se beneficia horrores, porque eles sempre estão no foco e sempre se veem em situações novas. Os personagens são muito reais e bem contextualizados. Os protagonistas têm uma dinâmica excelente e, mesmo que você não goste dos secundários e dos vilões, você consegue entender a motivação deles
deles, eles representam bem como são pessoas em uma guerra. A adaptação é algo no seu próprio mundo de qualidade, não tem muito que eu possa falar aqui sem ser redundante. A animação é de encher os olhos, todos os elementos dela te remetem muito bem ao Japão feudal, a trilha sonora segue essa mesma ideia, sendo igualmente tematizada e transmitindo bem o que acontece na cena. Na parte sonora vale uma menção honrosa para a sonoplastia, que também é incrível. A animação cai muito de qualidade no episódio 15, mas se é fácil perceber isso é porque todo o resto é muito bom. No fim, não importa muito por qual ponto você avalie, Dororo é um anime excepcional. E falo até mais, pra mim, Dororo é aquele tipo de anime que você pode recomendar pra algum amigo seu da escola ou trabalho sem correr o risco dele te achar um otaku fedido sem vida. Sabe, você não vai ser o cara que chega e fala: "Ô mano, assiste High School DxD, tem uns peitos, mas eu juro que a história é boa." Não, você vai ser o cara que chega e fala: "Boa tarde, meus nobres confrades, recomendo-vos que assistam Dororo. Trata-se de uma animação japonesa de qualidade exacerbada." Enfim, minha nota final é... Quer saber? A review é minha, eu faço o que eu quero. Dororo é o meu primeiro 10. O anime não é perfeito, não, mas é muito bem feito e eu amo Hyakimaru. Isso que importa. Minha única reclamação real de Dororo é que ninguém me explicou por que caralhos tem mula sem cabeça na abertura de um anime. A festa acabou, mas esse vídeo ainda não. E atendendo a pedidos para quem ficar até o fim dele, hoje teremos uma coisa salgada ao invés de doce, uma coxinha. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, mesmo ele sendo uma apresentação de slide. Como sempre, obrigado aos padrinhos por apoiar o meu trabalho e confiar nele. Pela primeira vez na vida eu consegui me comprar um presente de aniversário, e isso é um sentimento incrível. Eu também quero agradecer a todo mundo que confiou em mim depois do último vídeo e esperou esse daqui. Aquele vídeo eu vou superar. É uma situação chata, mas chega uma hora na vida de todo youtuber que você tem que fazer esse tipo de vídeo. Então, é a vida. Segue o jogo. Eu acho que o YouTube ferrou meu alcance, mas se você gostou desse vídeo e quer me ajudar, faz todo aquele esquema manjado do YouTube que vocês conhecem. Se inscreve, dá like e compartilha ele. Se você quiser me ajudar muito a combater essa desgraça do algoritmo, linka ele fora do YouTube para trazer gente pro site, como compartilha o link no Twitter, no Facebook, por exemplo. Já que o senhor YouTube quer jogar pelas regras dele, vamos tirar proveito delas. E eu vou encerrar por aqui porque o vídeo ficou longo pra cacete. Eu não sei se a gente volta a pegar 50 mil, 75 mil visualizações, mas nós tenta. Muito obrigado pela atenção, pode pegar a coxinha e eu vejo vocês no próximo vídeo.